Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Guzmán, que tem sido especulado em alguns times do futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Vale destacar, inclusive, né, de que assim, o Guzmán foi especulado no Cruzeiro há 3 anos atrás, teve aquele acordo e tudo mais, enfim. Só que vale ressaltar alguns quesitos. A fase do Guzmán hoje no futebol colombiano é muito melhor do que nos últimos anos dele. Tem evoluído bastante, né, nesse quesito. Atualmente está com seus 26 anos de idade. Não é mais uma super jovem promessa ou algo nesse sentido, mas poderia entregar bastante por outro lado. Inclusive naquela negociação entre Cruzeiro e o Guzmán, o Envigado lá da Colômbia, quem iria fazer o pagamento, que na época se falava, eu vou comentar aqui os valores, era o Pedro Lourenço, né? Então será que poderia ter algum tipo de acordo? É claro que passando o tempo, né, você pode entender o seguinte: na época eu fiquei bem chateado porque ele não veio, só que vamos confessar, né, aquela gestão do Cruzeiro não era nada profissional, então eu sinceramente nem culpo tanto o jogador ou, por exemplo, o seu empresário passando o tempo. É claro que eles foram responsáveis também para não ter essa vinda em 2021, mas sinceramente, né, será que se ele tivesse vindo seria o melhor para o Cruzeiro? Sinceramente, fazendo um investimento alto, ele não poderia não ter rendido nada. Então acho que 3, 4 anos depois poderia sim ser uma opção. Não seria o primeiro da minha lista, mas vou comentar aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Faltam um pouco menos de 120 inscritos para chegarmos a essa marca no YouTube de 43 mil. Então tá assistindo aqui e não se inscreveu, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever. Certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Então bora aqui pro conteúdo. Bom, quero começar falando aqui com vocês então sobre o Guzmán, e ainda eu quero falar aqui também sobre um jogador que, depois, né, do Guzmán, que seria uma opção muito bacana para o Cruzeiro, ponta direita, que o Cruzeiro tem precisado também. O Guzmán seria um setor hoje que o Cruzeiro tem precisado? Um reserva ali nessa posição de meia, na minha opinião, seria muito bem-vindo, né? E aqui eu vou deixar essa informação, valeu demais ao Olheiro Sudaca, informação aqui do César Camergo, né, presidente do Tolima, de que o Guzmán, né, teria proposta então de vários clubes do Brasil, é alvo de vários clubes, além também de times da Argentina, MLS e Espanha, né? É claro, ele poderia estar colocando alguma lista a mais de clubes para valorizar o jogador? Talvez, mas nem precisaria, porque os números dele são bem interessantes, né, na temporada. 12 jogos, 8 gols e 3 assistências. O jogador que está com 26 anos, foi especulado na época para vir para o Cruzeiro, estava com 23, né, tinha acabado de fazer 23 quando teve aquela especulação. 1,70 m, destro, um camisa 10 clássico realmente. Então assim, o que aconteceu? Naquela época então ele pertencia ao Envigado, que foi o último ano dele que ele ficou no clube antes de trocar de time, né? Então a temporada dele era de 17 jogos, 4 gols e 3 assistências. Na anterior, 7 gols e 4 jogos e 4 assistências, né, em 21 jogos. Então números razoáveis, não era um super craque, mas contribuiu com boas participações em gols. Pela idade que ele tinha, se mostrava um bom investimento. Acabou que ele teve esse acordo com o Cruzeiro, não veio, o investimento seria próximo da casa de 6 milhões e 200, pelo menos eram as especulações de que o Pedro Lourenço iria ajudar a essa compra. Ele não veio porque ele afirmou, né, de que não sabia dos impostos que teria que pagar em cima do salário, né, que ele receberia aqui no Brasil, que seria bem alto, né, com um valor 60, 70, 80 mil, aí pô, você pensa, é uma fatia bem relevante. E aí ele usou essa desculpa, ou às vezes é porque era verdade mesmo, nunca vamos saber, de que então, mesmo depois de ter sido anunciado, não viria mais para o Cruzeiro. Até se falou, né, de que o Sérgio Rodrigues iria levar esse caso na FIFA, não aconteceu nada, tá, gente? Absolutamente nada. Foi um erro, na minha opinião, do Cruzeiro. Não tinha todos os documentos prontos, assinados, e assinou e anunciou o cara com uma demonstração, né, de amadorismo para o Cruzeiro. E aí ele fez a mesma coisa com o Júnior Barranquilla, lá do futebol colombiano, né? Ele acertou com o clube, não foi, afirmando essa mesma coisa, e aí ele, seu empresário, se mudou para o Atlético Nacional, onde por lá teve um desempenho bem razoável. Em 2 anos, foram em 68 jogos, 9 gols e 3 assistências, um desempenho ok. Ele era basicamente um 12º jogador, alguns jogos titular e alguns outros como reserva. E aí então se mudou para o Tolima no ano passado, e desde então vem tendo números muito mais interessantes. 50 partidas em 2023, 10 gols e 8 assistências, são bons números. E aí nesse ano de 2024, melhor ainda, 13 jogos, 8 gols e 3 passes. Inclusive dos últimos 5 jogos participou de 6 gols da equipe então, né, do Tolima. Eu vou deixar também o mapa de movimentação dele aqui para vocês, que é bom para você ter uma ideia de onde que ele atua, né? Seria ali um meia que cai pelo lado esquerdo. Pode jogar centralizado, mas volta muito para receber ali essa bola na faixa central do meio de campo. Gosto muito. As notas dele têm sido muito altas, né, no futebol colombiano, contra alguns times até que relevantes, né? Por exemplo, Santa Fé, o Deportivo Cali, o Deportivo Pereira, que estava na Libertadores, nota média 7,88, na Liga até aqui, realmente um número bem interessante.
É aquela coisa, valeria um investimento muito alto, Gustavo? Olha, eu diria que não, tá? Pagar 10, 15 milhões eu não acho, até porque não é números, por exemplo, sensacionais que ele vinha tendo nos últimos anos. É claro, o jogador, por exemplo, vai chegar no seu auge nisso aí, 26, 27, 28, então pode ser que ele esteja vivendo o seu melhor momento e daqui a algum tempo seja um dos melhores jogadores, quem sabe aqui da América do Sul, pode ser, né? Ele é um atleta que tem demonstrado potencial. Deixarei ali como uma pauta, mas por ter esse episódio já ter sido anunciado pelo Cruzeiro ou não, e não ter vindo, fica meio queimado com a torcida, não tem como, né, falar que não. Só que seria interessante, né? Pensa, passou um tempo todo, aí você vai lá e faz até uma brincadeira, né, sobre aquele anúncio de que ele estava sendo anunciado em 2021, mas que seria para jogar só em 2024. Seria um caso interessante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre essa questão, né, envolvendo o Guzmán. Se você aceitaria, se você acha que não, né, por conta desse episódio, eu entenderia qualquer um dos lados. Eu ainda não tomei uma posição sobre isso. Eu aceitaria, se eu acho que seria super interessante deixar tudo esse histórico para outro lado. Enfim, eu vou pensar um pouco melhor. Qualquer coisa vocês vão me atualizando aqui também sobre esse sentido, né? Bom, para terminar aqui com vocês, tem um jogador que não foi especulado no Cruzeiro, nem no futebol brasileiro, mas eu deixaria como uma sugestão que é muito interessante o setor que ele tem jogado lá no futebol argentino, que é o Ulisses Sánchez. Ele que é um ponta-direita, meia-direita barra ponta-direita de 25 anos de idade, que tem começado o campeonato argentino como uma das melhores notas, né, nesse setor pelo lado direito. Pelo Belgrano foram 13 jogos disputados, 4 gols marcados e 3 assistências, início realmente bem interessante, 7 participações em gols em 13 jogos até aqui. Tem contrato longo, tá, com essa equipe lá do Belgrano até o final de 2026 e um valor de mercado próximo da casa de 7 milhões de reais. Tem jogado muito bem, inclusive nos últimos 2 jogos dele contra o Racing e River Plate foi titular. Não teve um desempenho assim sensacional nesses jogos, mas eu deixaria como opção para o Cruzeiro, porque ele vem jogando na primeira divisão desde a temporada passada pelo próprio Belgrano, onde somou 14 participações em gols em 43 jogos, 10 assistências, que é um número muito alto, e 4 gols. Não é um atleta que marca muitos gols, mas em questão de passe, criação de jogada, pelo que eu vejo aqui, pode ser realmente uma alternativa interessante. Não seria uma super promessa de 16, 17, 18 anos, que aí você teria que pagar um valor altíssimo, né, 25, mas na minha opinião poderia chegar e agregar bastante. Ah, eu até esqueci, esse desempenho dele aqui, ó, era a temporada do ano passado, onde ele jogou mais centralizado. E nesse ano o mapa de movimentação dele é mais pelo lado direito, como um ponta mesmo, ponta direita. Ano passado ele fazia os dois setores, meia, que caía pelo lado direito, como é a função que o Matheus Pereira tem feito no Cruzeiro hoje, vai para o meio, corta pelo lado direito, que ele tem jogado improvisado nesse setor. Ele fazia muito essa função lá no Belgrano na temporada passada. E nesse ano tem jogado mais de ponta, ou seja, poderia ser uma solução para atuar em 2 setores que o Cruzeiro tem precisado. Meia de criação, jogar essa função que ele fez nos últimos 2 anos, e também nessa atual temporada que tem jogado como ponta direita, um setor que o Cruzeiro precisa, sem sombra de dúvidas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer, né, sobre essa questão envolvendo o Cruzeiro e esses 2 nomes argentinos, esses 2 nomes, melhor dizendo, do futebol sul-americano, e o Guzmán aceitaria de volta, não aceitaria? Enfim, outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês e nos vemos aí numa próxima. Valeu!